andando de patins no gelo. Aí, nessa idade, eu problema sério, cara. Eu sei, entendeu? Porque eu pensei, eu odeio pagar o Não. Eu fico imaginando que nada como ter um amigo sincero. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão, do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Aqui o 20 é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Minha gente querida, vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração acontecem nas melhores famílias. Bom dia. O computador é assim mesmo, né? Eu quero agradecer a todos que estão aí sintonizados com a gente, né? Hoje aconteceram umas coisinhas diferentes aqui. Eu estou aqui com o Todinho, gente, dá uma olhada só.
no começo logo do programa, porque daqui a pouco, ao longo do programa, você vai ver uns batidinhos, você vai ver o Todinho, de repente, desamarrando o cadastro de alguns dos convidados. Então, esse é o Todinho, um bebê de 8 meses que está dando alô para vocês, tá bom? Muito bem, agora ele vai para o lugarzinho dele. Nós estamos começando o programa do dia de hoje, que vai falar da situação que hoje nós vivemos, né? Eu vou aproveitar a presença, queria que você mostrasse, Samira, os nossos amigos presentes aqui, começando hoje pelo Pedro Carlos. Bom dia, Pedro Carlos. Bom dia, Fernando. Bom dia, Silvio. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Aliás, perdoe a intimidade, doutor Pedro Carlos, Não, doutor Pedro, em matemática, não, ciências ocultas também, que ele o fez nas Pedro, faldas do Tibete. É claro que é um pouquinho de brincadeira, mas esse é o Pedrão, professor da Universidade Rural, nosso querido amigo de muitos anos, né? Aliás, um abraço para a Ana, sua esposa, que é uma Obrigado. graça de figura, né? Muito bem. Ele é o doutor Luiz Aibinder, essa figura fantástica, psicólogo dos mais conhecidos, que tem também o seu site, psicólogo Aibinder, né? Aqui no Face, você pode prestigiar. Bom dia, meu caro Luiz Aibinder. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente. Aliás, eu quero parabenizar, porque eu vi ontem pelo Face, porque a minha amiga Celeste Maria, que tem um belo programa lá em LGT, né? Ela está disponibilizando depois o programa no Face. E a gente fica muito feliz que são mais e mais pessoas avançando na área da internet. Aí eu vi parte, não vi toda, mas vi parte da entrevista que você falou muito bem, por sinal, sobre traição, né? No programa da Celeste Maria, não foi isso? Foi uma entrevista polêmica, contundente. Eu achei muito boa, porque é uma divergência de ideias. O que eu apresentei contraria a crença cultural, digamos assim. Eu apresentei mais do ponto de vista da natureza. Sim. Então isso dá um choque entre aquilo que a pessoa acredita. Que a pessoa pensa e que a outra... Porque a sociedade engessa a natureza, Sim. atrofia a natureza e desvirtua. E toda repressão gera perversão. Né? Você se reprime alguma coisa, Sim. você varre aquele lixo para debaixo do tapete, mas ele continua fedendo e apodrecendo. Então, eu coloquei de outro jeito. Por exemplo, ela achava impossível amar 2 pessoas. Sim. Não é impossível, é perfeitamente possível, viável. Você tem quantos filhos? 5. Você ama todos. Quantos amigos você tem? Inúmeros. Você a ama Deus, vários. claro. Por que envolver o sexo só pode amar uma pessoa? E também, você ama uma pessoa, se separa dela por alguma razão da vida ou da morte, depois você não pode amar outra? Exato. Por que pode ser sucessivamente e não simultaneamente? É um fator cultural. Mas ela tinha dificuldade compreensível de aceitar. Sim. Foi muito interessante que a coisa esquentou. Esquentou. A chapa ficou quente. Maravilha. Ele é um dos principais médicos do Rio de Janeiro, né? É o chefe da equipe clínica lá do Hospital dos Servidores do Estado, o nosso queridíssimo doutor Silvio Provenzano. Bom dia, doutor Silvio! Bom dia, Fernando. Um abraço no Pedro, no meu guru de sempre, o Aibinder. E aqui, ainda em ritmo de Copa, malgrado o Brasil já está de férias. Feliz com a vitória da Croácia ontem. Também, todos torcemos pela Croácia. Desde pequenininho que eu sou croata. Nasci lá. Sim, todos nós. Jogaram com muito coração ontem. E de virada, né? Sim, e na prorrogação com mais emoção. Prorrogação. É a terceira partida na prorrogação, haja pernas. Haja pernas, é verdade. E ainda um pouco assustado com os desdobramentos dos problemas que estão levando a Márcia ao banco dos réus. Enfim. Assessora do prefeito? Uma assessora especial. Coitada, as Marcinhas no Rio de Janeiro inteiro estão sendo crucificadas pelos amigos com esse nome. Terrível, é complicado. Você sabe que quando apresentaram um sistema de regulação a alguns médicos, há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, no governo PT, veio uma assessora de Brasília explicar para nós, eu fui representando o Hospital dos Servidores, para ouvir como era. No papel é fantástico, porque é democrático. Todos somos iguais. Só que na medicina nós não temos necessidades iguais. As necessidades de cada um, elas são diferentes, e não pela importância da pessoa,
mas pela própria natureza e curso das doenças. Quando eu tentei contra-argumentar com minha jovem, não sei se colega petista, ela disse que era graças a médicos com a mentalidade retrógrada e medíocre que eu tenho que a população achava o SUS uma M. Eu sou um cara extremamente educado, me levantei, arrumei meus papéis e disse que eu ia voltar para o hospital, onde eu tinha coisa mais importante para fazer do que ouvir ela falar. E disse, sua sorte, minha amiga, é que eu sou conselheiro do Fluminense, na época eu era. Sou um homem elegante, fino, com idade para ser seu pai, senão eu te mandava. E aí falei, cadê a reunião? Você tem mais de 10 anos. Mandava para a Tailândia, para as frutas da Tailândia. Não, sem chance de resgate. Mas isso aí faz parte da minha história, eu guardo isso comigo como um troféu, porque eu queria que tivesse dado certo. O que eu tentei argumentar com ela é que o CISREG se baseia num ponto básico, que é o pleno funcionamento do Programa de Saúde da Família. E o Programa de Saúde da Família não funciona por alguns fatores que o governo não vê ou não quer ver. Primeiro desses fatores, o médico, ao contrário dos juízes, ele não tem um plano de carreira. Então, o indivíduo deve ter um emprego. E muitas vezes, no início da carreira, o emprego vai ser um posto de saúde. Quem tem o controle do lugar onde o posto de saúde funciona não é o Estado, como a gente acha que deveria e tinha que ser. Muitas vezes é o dono da região, seja ele um traficante ou um miliciano. Há que se cair nas boas graças desse indivíduo para que a coisa ande a contento. Então, aquele jovem profissional, e na maioria das vezes são jovens profissionais que vão atuar nesses lugares, quando começa a haver os problemas na comunidade, ele se pergunta milhões de vezes no dia seguinte se, para correr risco de morte, aquele salário que não é lá grandes coisas está valendo a pena. Muitas vezes ele larga, ele abandona. Na clínica privada, mesmo que não seja um hospital de ponta, ele acaba recebendo mais do que o Estado é capaz de pagar. E aí a população fica míngua dessa assistência básica que é fundamental. Então, para a coisa funcionar, a gente teria que ter espalhado em todos os pontos do município postos de saúde. O médico tinha que ter um plano de carreira. Eu pertenço a uma chapa que concorre ao CREMERG agora em agosto. Entrei na política médica pela primeira vez depois de 36 anos de formado. E um dos pontos que me levou a entrar na política para o CREMERG, na minha chapa, eu não vou fazer propaganda aqui, eu acho que não cabe, mas os médicos vão procurar, é exatamente defender um plano de carreira, né, para o médico, que é uma coisa que faz falta. Se o indivíduo vai para lá e ele percebe que ele tem um tempo para ficar ali e que ele tem uma evolução salarial ao longo da vida, isso vai permitir a ele a motivação necessária para lá continuar. E é a única alternativa que eu vejo, termos um plano de carreira e que permita a esse médico evoluir profissionalmente e ir para outros centros posteriormente, né? Começa no programa de saúde da família, depois vai para um determinado hospital, até conseguir chegar no hospital de alta complexidade dentro da evolução natural que a carreira lhe permitirá. Essa é a minha ideia, né? A gente sabe que a gente esbarra em forças que a gente não entende. Nos últimos tempos aqui no Brasil, há uma certa desatenção com relação à saúde pelo SUS, que é um sistema de saúde fantástico. Não existe lugar do mundo que atenda qualquer um do jeito que o SUS atende, independentemente do indivíduo estar contribuindo para o governo ou não, independentemente, inclusive, do fato de ser cidadão brasileiro ou não. Se você tiver um ataque cardíaco chegando em Nova York, não duvide que você pode morrer sem atendimento, salvo se você tiver muitos recursos ou tiver um seguro de saúde para poder pagar. Aqui no Rio de Janeiro, se você chegar no Cais do Porto com infarto, Souza Guiar vai te dar o primeiro atendimento. Não quer saber se você é brasileiro, se você é contribuinte, se você é japonês. Então, o sistema de saúde planejado pelo SUS é extraordinário. Só que quem quer atender o mundo acaba não atendendo aqueles que precisam mais. Então, assim, o problema do CISREG é esse. Hoje, por exemplo, eu tenho uma série de pedidos, pessoas que procuram, é câncer daqui, é câncer dali, pode ir para o Hospital dos Servidores? A resposta é não, não pode. Não pode porque, sabe, se você não está sendo encaminhada pelo nosso Alcaide, através da assessora da Márcia. A Márcia. Se você não conhecer a Márcia... Então, a minha situação hoje, eu te confesso, eu já não aguento mais, são
alguns dias que eu acordo às 4 da manhã e tenho dificuldade para conciliar o sono, porque eu vejo pessoas que necessitam, que poderiam ter, de repente, a minha intervenção, poderiam ter o meu auxílio, no sentido de ter pelo menos uma acolhida no hospital onde eu trabalho, e eu estou absolutamente de braços cruzados, amarrado, sem poder fazer rigorosamente nada. Por quê? Porque, infelizmente, o senhor prefeito, eu não sei se por excesso de segurança, de ingenuidade, de burrice, de tudo junto ao mesmo tempo, falou uma coisa que ele contratou 15 mil cirurgias, mas, pelo visto, eram cirurgias para os escolhidos, né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É verdade. Minha gente, olha, eu estou aqui com um computador, né? Você deve estar vendo aí, porque nós tínhamos e temos um computador aqui que deu um tilt, eu não sei o que aconteceu, e eu tive que mudar de computador às pressas já quase no início do programa. Eu quero mandar um abraço para a Daniela Sampaio, que é a filha do médico, querido amigo oncologista, Dr. Hernani Sampaio. Hoje ela está aniversariando. Ela é ontem foi dia do oncologista, eu acho. Ontem foi dia, exatamente, foi, acho que ontem ou anteontem, eu cheguei até, tive a oportunidade de parabenizar o nosso querido Hernani, né? Então, parabéns, Daniela, saúde, felicidades, tudo de bom na sua vida. Nós temos aqui também o Tadeu Mascarenhas vendo a gente, nós temos a Maria de Fátima Ferreira, o Fernando Pereira, bom dia Fernando Sérgio, convidados, bom dia Fernando, são tantos os amigos e que ali quando aparece no telão, que hoje ainda a gente até já poderia colocar, mas vamos lá, o Adelmir Savioli pedindo que os nossos convidados hoje falem um pouquinho mais alto, que ele está vendo a gente em Cabo Frio, deve ser problema de internet. Porque lá está meio frio, por isso, se fosse um cabo quente, escutava melhor, né? Pediu um reforço no áudio, porque está muito baixo. Salvioli é nosso ouvinte de muitos anos, desde a época da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Aliás, um abraço para o doutor Alexandre, alô, doutor Alexandre, que eu passei uma procuração ontem para poder receber lá o que a Tupi generosamente está começando a pagar, fruto da nossa ação judicial com a perspectiva do sindicato, né? Eu quero agradecer naturalmente a todos de lá, ao Alexandre, ao nosso presidente, que também... Leonel? O Leonel, querido, me fugiu aqui da cabeça, muito obrigado. E então eu passei uma procuração com o Alexandre, né? Porque eu estou aqui paralisado, acho que a maioria já sabe, quero agradecer as quase 1000 pessoas que já me desejaram melhoras, eu estou melhorando, na verdade eu quebrei a tíbia e a fíbula, né? Que eu pensei que eu fosse o Baryshnikov do gelo. E na verdade não estava com essa bola toda, foi um tombo espetacular. Garanto que as pessoas que viram não esqueceram. Mas realmente aí quero agradecer também ao nosso querido Marcelo Monteiro, ortopedista, que é um dos mais competentes aqui da Ortoclin, que prontamente me operou no Hospital Espanhol, né? E a todos os amigos queridos, doutor Silvio, que é nosso guru médico, que está aqui com a gente, né? Enfim, tantas pessoas amigas, né? Mas falando aqui de todos, que senão fico devendo, aqueles que possíveis de falar, Rafael Melo, Jefferson Marinho, Denise Guzmán Silva, está sempre prestigiando a gente, né? Que maravilha, João Batista da Silva Rocha, o Marco Silva nos Estados Unidos, professor Isaías Ribeiro, gente muito boa, Maria Fátima Ferreira, bom dia, e tem também o professor Isaías Nascimento, né? 2 Isaías aqui no programa, a Mei Zalpi, Meli Zalpi, bom dia, a Meli, lá da Roma, né? Da Roma? Da Roma, nossa querida amiga também agora já nossa amiga através do Dr. Silvio Provenzano. Sim, você mandou um baixo para ter. Então, Meli Zalpi, buongiorno a tutti, saluti da Roma, oh maravilha, né? Calor do bode lá hoje. Mesmo? Deve estar verão, né? Aqui o Silvio Provenzano também está aparecendo aqui, Eliane Santos, Maria Ferreira, Adelmir Savioli mais uma vez. Enfim, muito obrigado a todos vocês. Bom, voltando, primeiro assunto do dia de hoje, falar com esse nosso querido professor. Na nossa época de garoto, pelo menos, quando eu era garoto. Eu sou garoto até hoje. Eu sou um menino. Havia uma coisa muito bem definida, que eram as férias de julho e as férias de janeiro. Na minha época, eu acho que era quase 2 meses, né, e tal. Essas coisas são importantes até hoje. Você acha que com a crise
elas perderam um pouco da sua importância, levando em consideração que o cidadão não pode aproveitar, ou teve alguém em algum momento que teve a oportunidade de aproveitar todas as férias escolares. Fernando, nesse período de férias que a gente tinha lá, que era o mês de julho inteiro, chegava em dezembro, nós tínhamos, na realidade, quase que 3 meses de férias, dezembro, janeiro e fevereiro. Nós tínhamos lá um regime de trabalho que era especial, né? Sim. Hoje, o regime de trabalho é comum, né, a todos. Então, são 30 dias de férias e o restante trabalhando normal. Essa férias de julho não é considerada férias, é considerada agora como recesso. Você tem esses 15 dias para poder, como é que se diz assim, a secretaria das escolas, né, e das instituições arrumarem seus cadastros, atualizarem aquela coisa toda. Então, na realidade, as nossas férias é só mesmo o mês de janeiro. Certo. Né? Isso no caso dos professores. Ou também dos alunos. Dos alunos também, né? Também. Mas se assim, antes era melhor, hoje é pior. A situação hoje das escolas, né, das instituições de ensino de uma forma geral, eu acho que perdeu uma certa credibilidade. E quem contribuiu muito com isso tem a sociedade de uma forma geral. Infelizmente eu sou também do meio, mas a gente não, se eu falar, vamos fazer assim que eu estou indo contra. Mas o professorado também contribuiu muito para isso, né? Então você vê que um gari tem orgulho de falar assim, eu sou gari. O professor, não. Eu sou professor, estou perdido, estou isso, estou aquilo. Por quê? Então a nossa própria condição de ser professor, nós mesmos não valorizamos isso. Né? Não lutamos com tanta veemência por causa disso. Uma coisa que o Silvio estava colocando agora, que ele está entrando para a política médica, né? Entrando para o CREMERG. Tem hora que eu falo assim, você entrar para o nosso caso, né, o sindicato dos professores, né, ou conforme lá do CREMERG, ou AB, uma coisa desse nível, é importante? O problema todo é que em determinadas organizações dessas daí, já estão corrompidos, né? Então vai ser complicado. Então você vai colocando que luta que vai ter para poder chegar ao ponto que não é o ideal, mas aquilo que seja o quê? O básico e o necessário. Professor, são 6 chapas que concorrem. 3 delas é uma variação da situação. Por quê? Porque houve uma briga interna, uma situação que perdura no CREMERG há 2 décadas, há 20 anos. É o mesmo grupo político que domina o CREMERG. E quando me ofereceram para poder participar de uma das chapas que concorrem, são 6, eu perguntei quais eram os critérios para ingressar na chapa. Eles disseram, estamos procurando pessoas que nunca tenham tido qualquer cargo no CREMERG, estamos procurando pessoas que tenham uma importante atuação assistencial, que conheçam a realidade da assistência. Por quê? Porque a visão desse grupo que me, digamos, cooptou para dentro deles é uma visão de que a gente precisa mudar um pouco a cara do CREMERG. Um CREMERG que ficou muito politizado e que a gente entende que ele precisa ser mais assistencial ao médico, assegurando qualidade na assistência. Né? Então, por isso é que eu acabei, digamos, me rendendo a ingressar na chapa. Que chapa que é? É a chapa 5, são 6 chapas. Você vem candidato a que cargo? Não tem cargo ainda. Na última reunião insistiram que eu tinha que ser o cabeça, o grupo que estava na reunião, mas eu não quero. Eu quero continuar na assistência. Sim. Na verdade, eu estou fazendo parte de um grupo que pretende mudar o CREMERG. A gente não tem isso ainda definido. Aliás, hoje à noite temos uma reunião. Porque eles são assuntos que dentro do grupo mesmo não existe consenso. Algumas coisas com relação ao ato médico, com relação... a gente pegou pessoas que não tivessem qualquer vinculação partidária, político-partidária, ou seja, ninguém pertence a nenhum partido político, seja o partido. Isso que é importante. Porque a gente Nenhum dos médicos dos 40 que compõem a chapa tem qualquer ligação com operadora de saúde ou com cooperativa, então ninguém faz parte da diretoria da Unimed ou pertence a qualquer plano de saúde, qualquer que seja ele, Amil, Golden Cross, Bradesco, ninguém tem esse vínculo.
a gente tentar assegurar ao médico isenção com relação a isso e procurar, entre aspas, brigar para que o médico tenha condições adequadas de trabalho, o que infelizmente na maioria dos lugares não é só público, principalmente público, mas muitas vezes, inclusive no privado, as condições de trabalho estão longe de serem aquelas que o médico precisa para prestar um bom atendimento. Então acho que o papel do CREMERG é fiscalizar isso também, além do ensino médico. No ensino médico é importante que o CREMERG esteja presente para avaliar currículo e saber se as faculdades, e muitas foram criadas, e eu tenho para mim pelo menos a sensação de que muitas não estavam preparadas para serem escolas formadoras de médicos. É verdade. E estão lançando no mercado profissionais que não têm, infelizmente, a qualificação necessária sequer para conseguir fazer uma especialização, o que é conseguido no Brasil através do concurso de residência. Muitos não conseguem passar e ficam aí. A gente queria, inclusive, criar, e essa é uma das discussões que a gente terá hoje, uma prova nos moldes da OAB. É uma das ideias. Eu defendo essa ideia da prova. Ainda não temos um consenso, portanto eu não posso falar isso como uma posição da chapa, mas uma posição pessoal minha, que o médico se forma e ele teria que fazer a prova, que seria, claro, que o médico que passou numa residência já está qualificado, porque ele passou num concurso que disputa vagas, né? Ele já está entre os melhores. Mas eu digo que aqueles que não conseguiram isso teriam que fazer essa prova de qualificação, porque é uma forma que o CREMERG, o Conselho Federal de Medicina, teria de procurar avaliar se aquele profissional está qualificado para dar um atendimento. Não aconteceu o que aconteceu no Amazonas, que administraram uma criança uma dose 10 vezes maior e a criança morreu. Isso não pode acontecer. Com registro não tinha registro autorizado no Brasil. Infelizmente o governo, a meu ver, numa medida populista e totalmente inadequada, eu diria até insensata com relação à população, ofereceu a esses médicos, a gente não sabe, eles não fizeram prova, não tiveram a validação do diploma, atuando por aí. Eu recebi no Hospital de Servidores uma vez um caso de uma criança com um tumor, que na verdade era uma apendicite supurada, um desses médicos do Mais Médicos. Então eu tenho uma posição muito clara em relação a isso. Se eu amanhã, Silvio Provenzano, professor de faculdade, já com 36 anos de formado, quiser fazer medicina em Roma, onde eu tenho a cidadania na Itália, tem que prestar uma prova lá para poder equiparar aos doutores de lá. O fato de eu ser o que eu já fui aqui hoje não me qualifica para ir lá. Minha filha, nesse momento, está em Chicago indo para Harvard, em Boston, ela tem que fazer a prova lá. O fato dela ser formada pelo UERJ, ter concluído uma residência aqui, não a qualifica para exercer lá nada. Cada área é uma área, né? Cada área é uma área, cada país é um país. E você precisa saber, inclusive, nessa prova não é só o conhecimento médico que se pressupõe que o indivíduo tenha, é a facilidade de linguagem. Eu nunca me esqueço uma senhora, minha querida dona Nair de Belfort Roxo, desculpa me alongar, ela disse que foi atendida por um médico que falava um portunhol lá em Belfort Roxo, e que ele foi muito simpático, muito carinhoso, e que ela estava, na verdade, com uma inchação nas pernas por conta das varizes. E ele passou para ela Flagyl, para tratar parasita. Eu falei, só, ele foi muito simpático, mas eu acredito que ele não tem entendido nada que a senhora falou, porque ele passou para a senhora remédio para tratar a ameba. Meu Deus! Enfim, vamos tentar ver se a gente consegue, através do CREMERG, mudar algumas coisas, caso os colegas entendam que as propostas que a gente está trazendo sejam as mais adequadas e, a partir de agosto, está chegando aí, comecem a votar. A votação é feita pelo correio. Recebemos em casa uma cédula com as 6 chapas e cada um preenche lá o espaço e coloca de volta no correio e depois vai ser apurado. Aguardamos chapa uma certa 5. ponta de ansiedade. Fosse eu, médico, já estaria votando na chapa 5. Não, mas olha só, e eu quero deixar isso bem claro, eu tenho colegas, inclusive em outras chapas, pessoas honradas, pessoas competentes, Claro. até mesmo nas chapas que se separaram da situação, a própria chapa 1, que teoricamente é a situação hoje, eu tenho pelo menos 3 grandes amigos lá, a quem eu respeito, por mais que eu divirja em alguns pontos, em outros eu estou totalmente ao lado deles, então que fique claro, são 6 chapas, em cada uma das 6 eu tenho grandes amigos, tenho pessoas que eu respeito, mas é óbvio que eu vou puxar a sardinha do meu lado. Lógico, e os seus amigos também. O que a gente precisa dentro dos órgãos representativos das profissões é essa imparcialidade com os partidos políticos.
Exatamente. Eu acho que o partido político é uma coisa, ele tem uma função, é necessário, mas os órgãos representantes das instituições trabalhistas não pode ter vínculo com a questão partidária política. Ele tem que trabalhar para a profissão dele, para a profissionalização do corpo dele, é isso que precisa. Para a categoria. Para a categoria, como se diz. Acho que isso é que precisa. E essa visibilidade, né, que Silvio está colocando em relação ao médico, isso precisa em todas as profissões. Até a nossa mesmo professor. Quem é professor? Ah, todos. Todos quem? Então, o Luiz fez a psicologia, é altamente capaz, ninguém tira o mérito disso. Agora, ele tem a tendência, tem a formação para ser professor? Não. Não é por ele ser um excelente, não estou dizendo isso, entendeu? Até porque você é professor, mas eu estou dizendo nesse sentido. Na psicologia, no 4º ano, você tira a licenciatura. Você se torna professor. Então, no 5º ano, você é psicólogo. Então, mas o que eu estou colocando, se você pega uma pessoa que tem uma formação na área dele, é altamente especializado, ninguém nega isso, mas não é porque você é uma pessoa altamente capaz na sua profissão que necessariamente você vai ser professor. É essa a questão. Então, acho que essa adequação, essa ocupação desse espaço tem que ser pensada. Então, a pessoa fez medicina. Todos eles são capazes de trabalhar numa emergência? Não. Qual é a capacidade dele? É excelente médico, tem que estar lá na emergência. Aquela área ali não é para ele. Ele pode ser um excelente médico dentro do consultório, dentro de uma sala de cirurgia, ou dentro disso, dentro daquilo, mas na capacidade de uma emergência, não. Então você acaba, em determinadas situações, aniquilando um ótimo profissional por achar que todos têm que fazer a mesma coisa. Todos seriam iguais. Todos seriam iguais. Como o senhor sabe, o curso de medicina tem 6 anos. Você está graduado como médico, teoricamente, com um universo de especialidades à sua frente. Para que você possa ter uma especialidade final, o tempo de formação vai levar de 2 a 6 anos, além do curso médico. Na emergência, infelizmente, muitas vezes, vai o profissional que não teve nenhuma graduação. Até porque nós não temos aqui residência em socorrista, em emergencista. E eu falo isso assim com o coração apertado, porque eu cheguei a ser chefe da emergência do Hospital Federal do Andaraí, pertinho. E durante algum tempo. E na época nós pensamos, inclusive, em criar uma residência em emergência. Mas o tipo de proposta que a gente havia feito na época, o Conselho de Graduação de Residência, a nível de Brasília, entendeu que não era adequado. Sim. E nós não temos aqui no Rio de Janeiro nenhuma formação. Então acaba trabalhando a emergência o clínico. E evidentemente que a formação do clínico ela varia muito de acordo com a escola de onde o indivíduo sai. A gente costuma dizer o seguinte, que existem algumas classes profissionais. E classe pressupõe uma homogeneidade que a gente não encontra na medicina. Se existe uma coisa que é muito heterogênea entre os profissionais, é o médico. Desde a formação básica, pela diferença que existe das muitas escolas. Eu tenho uma Unifesp, que é Federal de São Paulo, uma Unicamp, uma FRJ, uma UERJ. Eu tenho escolas menos qualificadas e que graduam o profissional. O que acontece que interessa, a meu ver, o capital, né, que as pessoas não veem. Quanto mais profissionais eu coloco no mercado, mais barato é o trabalho desse profissional. Eu acabo nivelando não por onde eu deveria nivelar, pela importância do trabalho, pelo tempo de investimento na formação, mas por aquele que acabou de sair, muitas vezes de uma escola onde o cara literalmente pagou para poder passar e ter o curso. E isso está acontecendo em todas as profissões. Infelizmente, a comercialização de profissionais que saem das universidades hoje está nesse ponto. E essa não prova, é só na medicina, essa em prova todas as foi áreas. corrigida aqui pela Nébula, essa prova nos moldes da OAB, que é de habilitação profissional, e a gente está chamando dentro do nosso grupo de capacitação profissional, porque pressupomos que o fato de você estar graduado em medicina não te qualifica para assistência médica à população. Concordo, é necessário que você tenha uma avaliação que seja a nível do Conselho Federal de Medicina. Nós não entendemos que a coisa deve ser regionalizada, eu acho que a coisa deve ser a nível federal,
onde se presta uma prova para saber se o conhecimento adquirido por aquele indivíduo torna-o suficientemente capaz para exercer a prática médica no país. Aquilo que a gente queria que os médicos cubanos, bolivianos, peruanos tivessem feito, né? Uma prova de validação dos seus diplomas. Nós entendemos que se isso é necessário para o estrangeiro, por que não cobrar isso do próprio médico brasileiro? Não vejo isso como um problema, muito pelo contrário. E, evidentemente, que tentar, a nível de conselhos regionais, ajudar a esses profissionais que são egressos de faculdade, muitas vezes sem o gabarito necessário, ajudá-los com cursos de aprimoramento, para que eles possam, inclusive, ter uma melhor formação a nível dos conselhos e poder, numa segunda tentativa da prova, eu não passei na prova, o que acontece? Vai ter uma segunda tentativa, que será uma terceira tentativa. Nesse ínter, você vai fazer um curso dentro do Conselho Regional para que você melhore a tua qualificação. Ou seja, o CREMERG não é só um fiscal, ele é também uma ferramenta de melhoria e qualificação do seu profissional. Perfeito. Essa é a minha ideia, é a ideia do grupo, pelo menos na sua maior parte, se bem que isso ainda não é um ponto pacífico. Hoje será discutido para ver se dos 40 presentes, pelo menos a maioria está de acordo. Pelo que eu estou percebendo, parece que sim. Esse é um dos pontos que a gente vai defender pleiteando a CREMERG nos próximos 3 anos. Muito bem. Por mim, todas essas profissões tinham que ter essa prova de nivelamento. Por mim, todas. Com certeza, porque realmente a experiência é fundamental. Né? E você, mesmo no jornalismo, quando você sai, você não sabe absolutamente tudo do jornalismo, radialismo, mesma coisa. Né? Então se faz necessário, né? Que realmente as pessoas tenham, e principalmente no caso do médico, né, doutor Emílio, que estão lidando com vidas, né? É um negócio das profissões todas, é aquela que pode salvar uma vida, né? Em momentos e num instante. Doutor Emílio, eu queria saber, nós todos nos comovemos, ou pelo menos a maioria em termos de países, né, de população de países, se comoveram com a situação dos meninos lá da Tailândia, né, nas grutas da Tailândia, daquela coisa terrível que acabou tirando a morte daquele policial que se tornou um herói, né, aquele mergulhador, acabou feliz do ponto de vista dos meninos, do técnico e tal. E raras vezes a gente viu no jornalismo tal comoção mundial, né? Por que se deu isso num caso específico tão longínquo em termos de Brasil e de outros países? Por que isso comoveu a humanidade? E se o amigo, com a sua vasta experiência de psicólogo, acha que esse trabalho extremamente bem feito, que levou inclusive à união de mergulhadores de outros países, judeus, americanos e tal, e os próprios do local, se isso pode, digamos assim, alavancar a humanidade para uma situação de mais solidariedade ou não? Primeiro, aquele bombeiro, mergulhador que morreu, ele morreu por descuido, não por heroísmo. Faltou ar para ele. Não foi descuido, não. Foi descuido. Deu uma bobeada. Como é que ele vai mergulhar sem a condição necessária ou a reserva necessária? Então, não foi um herói, foi um tolo. Mas eu admiro a dedicação dele, que está aposentado na Marinha, está em outro lugar. Admiro. Segundo essa comoção, prova que a humanidade geralmente é boa, geralmente. E insensata também. Se para salvar 13 pessoas, foi essa comoção mundial maravilhosa. É um absurdo que tenha bombardeios na Síria, na África, Afeganistão, morre um montão de gente. Muito mais. Muito mais, e isso passa batido. A humanidade é insensata. Então, eu acho isso. Eu acho muito bem feito o trabalho da Tailândia, de quem geriu a crise lá. Porque não expuseram as crianças, não fizeram politicagem. Vários países, Austrália, Inglaterra, Israel, vários países colaboraram, Estados Unidos, colaboraram, cada um com seus recursos, disponibilizaram recursos de forma gratuita para esse salvamento. Até material, né? Recurso material mesmo. Cara, até teve um mega milionário que queria fazer um mini submarino em 24 horas. Isso. Em 7 horas ele faria o submarino e mais 17 horas para transportar até a Tailândia, para botar cada criança dentro de uma espécie de cápsula, que seria o submarino, para salvar. Eu achei muito bom.
Pena que isso não se expanda, essa solidariedade. Ações, né? Em episódios, por exemplo, no Chile, que caiu na mina, a mina bloqueou, ficou não sei quantos dias lá, também houve uma mobilização mundial. Eu acho isso interessante. Lamentavelmente, isso é raro. Agora, um bombardeio não chama a atenção de ninguém. Quantas crianças morrem dentro de um hospital? Virou uma banalidade, guerra, essas coisas todas. E realmente a pergunta é por que chamou tanta atenção na Tailândia? Se fosse num país parecido com o nosso, Estados Unidos, aqui Argentina, alguma coisa parecida com o nosso, nós nos identificamos mais. A tal ponto que os principais jornais de televisão dedicavam uma parte do outro lado da Copa e do outro lado da situação da Tailândia. Eles roubaram a cena. Roubaram a cena. Eles roubaram a cena. Agora, parabéns para essas autoridades lá, que agiram com uma sobriedade, não se precipitaram em dar alta para as crianças. Sabe, eles querem preservar as crianças, inclusive a identidade delas. Não querem que a imprensa comece a assediar as famílias e as crianças. Tinha um convite já para levar isso para a final da Copa. O governo Os médicos não podem, não estão em condições. A própria FIFA naquele Eu achei muito bacana todo o trabalho da Tailândia, sabe? Eu sou tailandês desde criancinha. É um trabalho realmente foi muito bem exercido efetivamente. Tenho a felicidade de ter um filho que conhece bem aquela área da Ásia, que acabou de sair aqui, o Bruno, né? Já está indo para o trabalho, e que estava dizendo que é curioso porque é uma sociedade parecida com a nossa, mas um pouco aquém do ponto de vista econômico, né? Mas que justamente por isso é muito solidário. E ele tem o hábito de dizer o seguinte: ô pai, aqueles países da Ásia, eles são de uma simpatia, de uma delicadeza, de uma sensibilidade extraordinária. Eu morria de pavor porque ele estava na Austrália, ele ficou um ano na Austrália e nas férias passou 2 meses indo a 13 países, ou 14, não me lembro bem quantos, da Ásia, para conhecer a Ásia. E muitos deles andavam de moto com a namorada, com a minha nora, né? E na verdade eu ficava apavorado. Eu disse, pô, o cara está passeando no Vietnã, né? Mas ele dizia dessa característica. Por que, o meu caro Pedro, que a pessoa, eu tenho essa percepção, a pessoa quanto mais simples, até do ponto de vista de poder econômico, ela é mais solidária. Isso acontece nas comunidades aqui. Só não precisa ir para a Ásia, não. Não precisa ir para a Ásia, não. Só pensar nas Aqui no comunidades Brasil nossas Se aqui. você vai para o Brasil, no interior do Brasil, interiorzão mesmo, o Matuto, o Fujaca Tatu, como a gente costuma brincar, ele é extremamente solidário com qualquer viajante. Se você furar um pneu, vai ter meia dúzia para te ajudar a trocar. É só entrar nas nossas comunidades aqui também. É só entrar nas nossas comunidades aqui, que as nossas favelas aqui, as pessoas são humanas, são solidárias. O problema todo é que quando você mexe, coloca o famoso fio metal, o dinheiro no meio, aí você vê a ganância do ser humano. Eu tenho uma Então, divergência. como é que eu vou ser amigo do Luiz se ele não tem nada para me dar? Então, ele não ter nada para me dar é poder social, é poder econômico, é poder político, é poder de tudo. E eu esqueço que ele tem a melhor coisa para me dar, que é a amizade dele. Então, eu olho essa amizade, eu olho esse amor que ele tem por mim, como eu olho para ele como um interesse. E isso quebra qualquer que seja a relação humana. Então, quando a gente fala assim, eu gosto da pessoa, você não tem que olhar o que essa pessoa tem. Você tem que olhar o que a pessoa é. Ela pode ser a mais pobre ou a mais rica que existe no mundo. Agora, quem é essa pessoa? O que ela faz? O que ela te traz? O que ela te acrescenta, até do ponto de vista intelectual e espiritual. Tudo. Que é a coisa mais importante. Mais importante. Vai bem ter uma discordância, é isso? Ele sempre tem um não, né? Ele sempre tem um não. Senão não é o IB. Não, primeiro eu quero concordar para maciar a coisa. Se eu faço uma amizade... Conheço essa história. Elogio primeiro para arrebentar. Verdadeira Só pro primeiro. De uma crueldade única. Só pro primeiro. Quando eu me relaciono com a pessoa, eu penso, ou soma ou some. Muito bom. Tem pessoas que não somam, só subtraem. Aquela mala. Verdadeira âncora. Verdadeira âncora, só de cima para baixo. Então, esse tipo de pessoa que só faz perder tempo ou negativa,
Não que vale a pena. são pessoas tóxicas, eu evito mesmo. Eu preservo muito a minha felicidade, ser feliz dá trabalho. Lógico. Essa visão aí de o jeca tatu nobre, asiático nobre, isso é balela. Ser humano nobre, balela. Criancinha, um anjinho, nada. Como é que vira um capeta ou demônio depois? Sabe, então, essa é uma visão do Rousseau do século XVIII, né? O nobre indígena, né? Aquele indígena. A colonização do Brasil não foi feita pelos portugueses, a escravidão, a coisa toda, a guerra contra as tribos, foram feitas pelos próprios índios tupis. Porque eram pouquíssimos portugueses, como é que eu dominar tanta gente? Se vocês tivessem bomba atômica, então, esse negócio de nobreza humana não entra. Você hoje é muito mais solidário com aquele que tiver com a perna quebrada. Muito obrigado a partir pela parte de hoje. que me toca, viu, gente? Deu mancada, né? Porque você conheceu essa dor. E você se identifica e você passa a ter empatia com aqueles que têm problema na dor. É verdade. O sofrimento irmana as pessoas. Sabe, se eu estou passando fome hoje... Aí eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é passar fome e no futuro, quando houver alguém com fome, eu sou mais solidário com ele. Então, a dor ajuda muito a essa formação de empatia. Se você não vive naquele universo, você não sente. Aí quem nunca viveu esse universo e trabalha com ele? São nobres. Vamos botar assim. Aí Vamos botar assim. Não, são relativamente nobres. Então. Relativamente. Eu chamo de egoísmo altruísta. Altruísta é aquele que faz o bem. Mas aquele que faz o bem não é bonzinho, geralmente é fraco. E aquele que faz o bem, ele faz o bem por razões egoístas. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que fez bem a centenas ou milhares de leprosos. Ela fez aquilo pelas próprias razões. Ela tinha algum motivo dela. Eu sinto pena, quero virar santa, quero ir para o céu. Alguma razão dela que fez ajudar os leprosos. Então, secundariamente, os leprosos foram beneficiados. Ótimo. Mas ela não faria aquilo pelas pessoas que lhe são indiferentes. Você, quando dá esmola na rua, ajuda alguém, é por alguma razão sua. Quer tirar aquele pobre do caminho, sente culpado por ter dinheiro. Você tem alguma motivação. Se fosse indiferente, você passava direto. Então, nós somos todos egoístas e altruístas. Então, a gente vai agir pelas próprias razões. Se eu tive aquela dor, eu compreendo a dor do outro. Aí eu vou agir, porque me resgata um pouco. É verdade, é verdade. Não querendo polemizar, mas já polemizando. Polemizo. Você está querendo se assuma? Então, não querendo polemizar, já É a mesma polemizando. situação. Bom, deixa eu falar. Isso. Vamos pensar assim, então, nesse egoísmo altruísta. Vamos colocar uma pessoa que hoje é considerada superpoderosa. Lá o Cristo. Então, o que isso quer dizer? Que quando ele lá viveu, ele era um egoísta. Ele fazia o bem em troco de quê? Ele se sentia bem, mas ele se auto-imolou, porque em ele sendo, partindo da premissa de que ele seria uma divindade, o que muitos não acreditam, na verdade, qual seria a vantagem? Qual seria a vantagem? Não tem sentido. Não tem sentido. Segundo ele, não tem Não sentido. tem. Primeiro, ele não se auto-imolou. Agora é alta filosofia teosófica. Não, ele não se imolou. Ele foi... Não, ele se permitiu. Porque Ele se se ele permitiu, for a ele se primeira imolou, potestade, se é verdade, se ele for, que é do ponto de vista religioso, se ele for o tal do Filho de Deus, por assim dizer, então ele permitiu. Ele permitiu. Ele teve uma determinada hora que ele diz, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Sério, mas ele não tinha escolha. Não, quem disse Na que cruz não? ele não tinha escolha. Não. Mas vamos lá. A pessoa age pelas próprias razões. Sim. E sempre você vai agir pelas próprias Claro, razões. isso aí Essas não suas concordo. próprias razões não invalidam você beneficiar terceiros. Entendo. Não, entendi. Então, Eu mas entendi isso que eu tô esse falando. raciocínio. Não, Simplesmente mas eu sim. falei, só colocando. Então, Agora, também uma você vez- pode ter uma razão pura e simplesmente ser boa. Por exemplo, o cidadão ateu que faz o bem para outras pessoas, ele não almeja o céu. Mesmo que ele queira, meu caso. eu quero ser reconhecido. Correto? Tudo bem, mas é factível. Quem real. anuncia a sua bondade não é bondoso. Ele está fazendo autopromoção. Então Cristo possível. era. Não, você está botando o Cristo na parada que eu não coloquei. Não, eu não estou colocando, simplesmente eu estou colocando um exemplo. Primeiro, ele não fez o bem Cristo, tudo mais. ele começou Eu tô pensando falando nisso. com vários Cid, né? É isso. Foi o Eu não estou colocando, estou dando um exemplo da Ou população. seja, François
o francês, acho que esse nome agora, ele disse que com vários cis, ele colocaria a cidade de Paris dentro de uma garrafa. Se você vai levantar a hipótese, se isso, se aquilo, é interminável. A pessoa age porque tem algum motivo. Eu quero salvar a humanidade. É o motivo dela. É o motivo Um Gandhi, por exemplo. Que não necessariamente significa religiosidade. Não, religião é outra história. Eu não coloquei Cristo no sentido Entendeu? religioso, não. Eu sei. Eu não coloquei no sentido Não, religioso, eu sim, coloquei sim. como Gandhi- pessoa. o Gandhi- Eu até esqueci essa religiosidade Mas eu botei dele. como Gandhi. Você colocou. O Eu Gandhi não. se sentiu oprimido pela colonização inglesa e queria libertar a si mesmo e a Índia dessa colonização, pelos motivos dele. Se ele não se sentisse oprimido, não ia entrar naquela Não ia parada fazer. maluca. Verdade. Passar fome, ser preso, etc. Ele Todo não mundo tá age nessa pelas loucura. próprias razões. O que eu quero Isso eu dizer concordo. é o seguinte: aquela visão do século XVIII, Rousseau, o nobre indígena, né? A nobre criancinha, o Jeca Tatu, não tem essa pureza. O asiático, sempre mencionou o asiático, eu fiquei de cabelo em pé aqui. Maiores barbaridades que os chineses, os japoneses cometeram contra os chineses cometem contra outros povos. Mas as pessoas evoluem. Não evolui não. Acho que evolui. As pessoas pioram. Se você for pegar a história da Ásia, é barbaridade em cima de A barbaridade. história da humanidade, de uma forma geral. E aquelas lambretas lá na Ásia, aquilo ali é uma coisa de maluco. O meu filho Não tinha... tem registro, não tem Maluco. nada. Ele É pega não. e sai rodando. E aquilo dali, meu filho morou lá em Taiwan 2 anos, é piloto, Taiwan. conhece aquela área, Toda. trás para frente, frente para trás. Ele mandava filme, disse, olha só, parecia um enxame de abelhas no sinal. É verdade. Enxame, não é meia dúzia, não. É. E carregando cachorro, criança, papagaio. O nosso motoboy aqui é luxo. Nossa, é uma dama. É dama boy. Doutor Silvio, por favor, diriam essas dúvidas. Não tenho dúvida nenhuma para dirimir, não. Só estava pensando aqui, voltando ao gancho do crucificado, Filho de Deus. Sim. Tentando colocar na Galileia, na situação política de então, há 2020 anos atrás, praticamente. Ele se tornou uma ameaça para aqueles que detinham o poder na antiga Galileia. Por quê? Porque começaram a pegar a popularidade dele em função dos milagres, em função da maneira, talvez até da maneira como ele falasse. Não temos nenhum relato se a voz dele era suave, se era áspera, enfim. se era alta, se era sobre grave. ele. Não temos relatos, nem fisionomicamente, né? Não. Existem ideias, aquela E ideia não há provas clássica. históricas da Da existência dele. existência dele. Não existe nem um Pode ser pedacinho um de mito. papel. Sim, nada impede, mas o fato é que, trazendo para os tempos atuais, a conclusão que eu chego é que se você mistura política com religião, pode acabar na cruz, né? É verdade. Lembra E do é o que está Silvio? acontecendo no nosso Lula município livre. hoje. Sim. Lembra do Silvio? Lula livre. O nosso município hoje está isso. É verdade. Mas aqui Essa você mistureba. falou, doutor Silvio, de que a pessoa, aliás, quem falou isso foi o nosso querido doutor Luiz Aibinder, que a pessoa, por exemplo, que vive uma dor, ela acaba sendo solidária aos demais, porque ela passa por essa dor. E quem vive na emergência dos hospitais, diante de todas as doenças? Até que ponto o médico, em que percentual o médico passa a ser mais compreensivo com relação à dor humana, ou até que ponto isso, na verdade, não o afeta diretamente? Olha, Fernando, eu vou te dizer uma coisa. A forma como cada um dos médicos reage na emergência é a mais variável. Existe desde aquele que leva na chacota e não passa de uma defesa dele para aquilo que está acontecendo ali na frente dele. Até aquele que muitas vezes dá a impressão de estar acovardado porque ele incorporou demais o que estava acontecendo. Eu tenho uma situação de vida, eu chefiando a emergência do Andaraí, eu ganhei uma vez uma menção honrosa por ter sido o chefe de emergência com maior captação de órgãos naquele ano de 2000, se eu não me engano, 2001, agora não me recordo. Porque muitas vezes a gente tinha um paciente que chegava acidentado em morte cerebral. Então passava por uma série de exames, configurava estágio de morte cerebral, infelizmente morto, só servia para doação de órgãos. E eu me recordo de uma jovem, uma moça muito bonita, acima da média. Nessa situação, 21 anos de idade, chega a mãe dela querendo saber como
essa jovem estava e me cabia a difícil missão de pedir o fígado e o coração da filha dela. Nossa. É complicado, né? A gente desenvolve técnicas de defesa, mas não há como suavizar uma notícia tão dramática. Não há como suavizar, mesmo que ela fosse uma jovem desdentada, enfim. É muito complicado. O médico que trabalha na emergência, ele desenvolve algo que é fundamental, que é respirar. Como assim? Profundamente. Profundamente, para poder analisar a situação. Os odores que a gente tem na emergência não são os mais agradáveis, vocês podem imaginar, mas a gente tem que respirar profundamente antes de tomar muitas vezes uma decisão, lembrando que a respiração não pode ser muito prolongada, porque a questão fração de segundo ali é fundamental para que você tome a decisão certa ou não. Então, o emergencista é um indivíduo que deveria, a meu ver, ter, inclusive, não só uma qualificação melhor, mas também uma remuneração melhor, quem sabe algum tipo de valor bonificado por fora. Os piores momentos em toda a minha vida profissional, esses 36 anos que eu me lido com a medicina, e sempre trabalhei em grandes hospitais, independente dos servidores, que eu ainda me encontro lá. Fui do Hospital Clementino Fraga, do Fundão, Hospital Municipal Miguel Couto, Rocha Maia, Lourenço Jorge, Andaraí, Bom Sucesso. Trabalhei em grandes hospitais aqui do Rio. Dos grandes hospitais, talvez a maior emergência não tenha passado Souza Guiar, porque eu dei um plantão e não consegui voltar mais, é uma questão de pele. Mulher linda, não é uma questão de pele, não conseguiu. O Souza Guiar, a maior emergência, eu sempre gostei de emergência, no Souza Guiar eu me sentia meio oprimido. Engraçado isso. No entanto, no Miguel Couto eu me sentia no jardim da minha casa. Que coisa. É curioso isso. Tem uma série de aspectos que devem ser levados em conta, mas não tem, viu, Aibinder? É um modo que a gente possa ensinar ao jovem médico como se comportar. Ele conhece a medicina, mas cada um vai desenvolver as suas defesas ao longo do caminho. Mas a psicologia ensina uma coisa: a perda é um ganho. E os obstáculos que a gente encontra na vida, as pedras que a gente encontra na vida, elas nada mais são do que trampolins para a gente poder crescer. Quando você perde o seio materno e ganha uma madeira... Um exemplo disso, quando você quebra a perna, você jamais volta a patinar no gelo. Mas, pelo menos é a minha intenção. Eu recomendo para jovens, talvez você ganhe uma habilidade que ninguém vai te chamar de perna de pau, mas sim de perna de titânio. Eu recomendo para os jovens estudantes de medicina, que eu atendo, a serem filtro e não esponja. Isso. Ah, sim. Porque a pessoa... Que a esponja você absorve. Pois é, e para todos nós... E aí, negativa, né? Se eu absorver o teu problema da perna, de outra pessoa, eu vou carregar uma montanha nas costas. É verdade. Filtrar. Esse problema não me pertence. Né? É verdade. O que eu puder fazer para ajudar, tudo vou bem. fazer para ajudar. Mas não às custas do meu sacrifício, que seria uma bondade desvirtuada. Se eu me sacrificar, como é que eu poderia ajudar outros? Como é que você pode atender o outro? O egoísmo saudável implica, por exemplo, no avião, você tem aquela recomendação: se despressurizar a cabine, bota a máscara primeiro em você, depois no teu filho. Se você morrer, você não vai ajudar teu filho. Não tem como. Então, você tem que ter o egoísmo de se preservar para poder continuar a ser útil. E para se preservar mesmo, porque é da tua natureza, sobrevivência. Natural. Mas tem gente que vai para o sacrifício. Então, se eu começar a absorver o problema de tudo que é pobre, eu vou dar todo o meu dinheiro e vou me tornar um peso para a minha família ou para a sociedade. Porque se eu dou tudo... Verdade. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Diga lá, mestre. Conclua. Não, acho que isso não é de agora. Acho que há muito tempo eu sempre fico pensando nisso. Nós né, qualquer pessoa que esteja trabalhando, precisa ter uma formação, não precisa ser ela tão rebuscada, mas um pouco, né, do conhecimento, entendeu? Sobre a questão da psicologia. Então nós nos tornamos profissionais, seja lá qual área que for, mas nós sempre lidamos com o outro. Pode ser uma relação direta ou indireta, uma coisa ou outra, né? Mas eu posso trabalhar num escritório e não ter uma relação direta com o público, mas eu tenho a relação direta com o outro humano que está sentado do meu lado, fazendo o outro serviço, né? E nas instituições, nos cursos, né, da graduação de uma forma geral,
pouco se estuda sobre essa questão da relação humana. O que é uma pena, né? Que é uma pena. O que é uma pena. Como que eu... Uma pena especialmente no professor. No professor. Que ele podia ser a grande alavanca da humanidade. O professor, o médico. Acho que essa formação é essencial. São pessoas que trabalham direto com o outro. Não, mas eu acho mais o professor do que o médico, sem desmerecer médico. Não, o Se médico o professor, é uma questão banal. se você dá um elogio para um garoto, um rapaz ou um garoto, ou uma moça, aquilo pesa para o resto da vida, ecoa para o resto da vida dele. Exatamente. Você molda o futuro dele, às vezes com uma palavra. Ou você piora, né? Ou piora. Vamos botar Aí foi vários você importantes, colocou né? nessa situação. Eu lembro quando eu estava lá no passado, na quinta série primária, que tinha a prova do ginásio, né? Fazer prova para o ginásio. Foi quinta. Era. Então, quando eu fui, e você tinha que, para fazer a inscrição, para fazer a prova, você tinha que ter atestado de vacina, né? Tinha que ir no posto para tirar a vacina, aquele negócio todo. Aí eu fui falar para a professora da quinta série, professora, amanhã minha mãe mandou falar que amanhã não vou vir na aula porque eu vou no posto para tirar o atestado médico. E ela virou para mim e falou assim, para que você vai tirar atestado médico e fazer prova? Você não tem condições de passar. Você vê isso há quantos anos? Meu Deus. Essa Né? ferida fica aberta. Aí eu falei assim, eu vou... Quantos anos? eu falei assim, eu vou, mas eu vou fazer a prova porque a minha mãe quer. Minha mãe mandou. Passado os 4 anos do ginásio, mais 3 do segundo grau, 7 mais os 4 da faculdade, 11, eu comecei a dar aula. Quem foi minha aluna? É mesmo. A filha dela. Olha só. Só que você não deu troco. Não. Em absoluto. Em absoluto. Que, lamentavelmente, tem gente que aí acaba se aproveitando. Nesse ponto que é um aí, eu absurdo. poderia ter o quê? Desistido, não vou estudar mais. É. Depois daquilo ali. Todo adulto é uma criança grande, em certo sentido. Assim, Isso Você eu fiz precisa de carinho, de apoio, de colo. força. Todos nós, Todos nós. sem exceção. Todos nós. Se você fizer isso, você quebra muitas barreiras de gelo que envolvem a pessoa. Verdade. Os meus clientes, eu digo, você está se subestimando. Sabe? Você é tão exigente quanto é com os outros, quanto é contigo, aí a pessoa vai se tornando sua própria amiga. Se humanizando. Doutor Silvio Provenzano, muito obrigado, um grande abraço, sucesso lá na chapa número 5 para a Cremerge. Obrigado, Fernando, agradecendo mais uma vez a acolhida aqui na tua casa. Já estava saudoso do Eu ambiente. também, com saudade do amigo. E se você me permite, para compensar isso, nas próximas 2 quintas-feiras virei. Opa, que maravilha! Vou estar em gozo da minha quinzena de férias do meio de ano. Eu tiro 2 quinzenas por ano. Um em janeiro, um em julho. Esses políticos estão sempre na boa, É, né? sempre Recesso, eleição, estão sempre na boa. Que mordomia do cão, Por né? exemplo, as férias são mensais, eu tiro 2 quinzenas, uma em julho e uma em janeiro. Isso é... Fofoca do Evita. Não, detalhe, estarei de férias no Hospital dos Servidores, participando da reunião do serviço às terças e quartas, mas liberado para vir aqui na Mas que quinta-feira. bom. que Eu agora maravilha. saio daqui correndo para lá e não vou ter mais essa preocupação. Mas vai ter um cafezinho antes, hein? Vai ter um cafezinho. Saiu tarde. Nós Saiu tarde. acordamos tarde aqui. Obrigado mais uma vez, Fernando. Até quinta que vem, se Deus Até quiser. quinta que vem. Meu caro Dr. Luiz Aivinter, também com o site dele, Psicólogo Aivinter, que eu recomendo a todos. Estamos lá, tanto eu quanto o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, né, nas recomendações a esse grande psicólogo que nós todos Eu sou admiramos. enormemente grato a vocês. Que isso, nós é que somos gratos aqui, porque eu costumo dizer que esse é um programa de classe média. Né? Quando eu vejo aqueles cenários todos da Globo, maravilhosos, e de outras televisões também, falei, Fernando Sérgio, o que você está fazendo? Fazendo um programa num apartamento modesto de classe média. Né? Mas pelo menos a gente tem que assumir aquilo que somos, né? Já é alguma coisa a nível de maturidade. Bom dia, querido. Bom dia. Muito bem. Meu caro professor, essa figura translúcida de caráter sem jaça, um dia eu fui saber o que é isso, Pedro. Entendeu? Porque eu não sabia o que era sem jaça. Então, a translúcida, porque a gema, quando brilha, ela fica realmente cheia de luz. Né? E de caráter sem jaça, a jaça são as impurezas da gema quando tira da pedra. Então o senhor fica sabendo que o senhor não tem jaça. Acho que eu sou juiz. E nem na vesícula.
Eu sou o único que trabalha com cálculo e não tem cálculo. É verdade. Então, muito obrigado. Semana que vem estaremos. Não, é isso que eu ia falar, né? É. Obrigado a todos. O Silvio vai vir nas 2 semanas e eu vou ter 2 semanas que eu não vou poder vir, porque eu estou indo para o Paraguai agora para poder dar aula no curso de lá. No curso. Né? Que a gente começa as aulas segunda-feira, né? No programa da pós-graduação lá. Então eu fico essa semana e volto na quinta-feira da outra semana. Então, se você assim me permitir, em vez de eu vir na quinta, do dia 26, eu venho no dia 27 na sexta. Se você assim me permitir. Marcado, vai me contar as novidades. Qual é a universidade lá? Universidade de Colômbia e Universidade Del Sol. Del Sol. Agora estou com 2 universidades lá. Um abraço aos nossos irmãos paraguaios. Graças. Né? Que tudo corra bem por lá. Valeu, se Deus quiser, vai correr. Olha, estamos chegando ao final do programa de hoje. Foi muito bom. Nós temos uma equipe de queridos amigos maravilhosos. Eu me sinto muito honrado. Eu que me sinto honrado com a presença de vocês. De uma certa forma, me ajuda a passar o tempo nessa fase aí que eu tenho que ficar. Ontem eu tive com o nosso querido doutor Marcelo, né, que foi o ortopedista que me operou na perna, do tombo que eu levei, patinando no gelo, meu Deus do céu. E acontece o seguinte, e a gente conversava e eu quero agradecer também a ele, e ele falou, Fernando, daqui a 2 meses você está bem, obrigado. Mas serão 2 meses meio que interiorizados. Daqui a pouquinho mesmo, a hora que acabar aqui esse programa, vou ter que ligar lá para o pessoal da Atlas Elevadores, porque o elevador aqui pifou, eu sou síndico do prédio, e de repente, quem sabe, hoje mesmo eles arrumam, senão daqui a pouco tem nego puxando a minha orelha. Olha, um grande abraço a todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui às 8 horas com o nosso programa, ok? A todos um bom dia. Namastê.